Olá, olá! O meu nome é Mariana Martins e vou-te ajudar a resgatar o teu foco e a tua força interior para seres uma pessoa mais leve e saudável. Olá, o meu nome é Teresa Silva e quero que percebas que emagrecer é um ato de amor próprio e de conexão contigo mesma. A cada episódio partilhamos contigo histórias, dicas, aprendizagens para que tu te sintas mais empoderada nesta tua jornada de emagrecimento. E por isso, seja muito bem-vinda ao podcast Emagrece com Amor. Ora então, sejam todas bem-vindas aqui a mais um episódio, aqui ao nosso 8º episódio, e nós hoje vamos falar sobre os 3 hábitos que diminuem a vontade de comer doces, ok? Nós sabemos que realmente este é um tema que hoje em dia e que no verão é muito comum, que é, oh meu Deus, começam a vir os gelatos, começam a vir as sobremesas, os convívios de verão, e nós pensamos e decidimos trazer este tema exatamente por isso, não é? Porque é uma altura em que nós ficamos com mais vontade de comer, temos uma maior exposição aos doces, e existem aqui alguns hábitos que são muito simples e que tu podes inserir no teu dia a dia para que não tenhas tanta vontade de comer algo doce, porque no fundo tu até podes pensar, ai, mas eu sou gulosa, mas eu adoro comer um doce. Mas na verdade, se tu tiveres uma alimentação equilibrada e alguns hábitos no teu dia a dia e na tua rotina, isto pode diminuir essa sensação e essa apetência pelo doce, ok? E é sobre isso que vamos estar aqui a falar hoje. Então, antes de mais, eu gostaria só de referir aqui um mini exercício, antes de irmos aqui para o primeiro hábito, que eu sinto que funciona muito bem comigo, que funciona muito bem com as nossas clientes, que é classificares a tua vontade de comer algo doce, ok? Então, antes de mais, eu acho que é importante, sempre que tu tiveres vontade de comer algo doce, seja em casa e não tens nada à disposição, ou até numa festa, num convívio, classifica numa escala de 1 a 10 qual é a tua vontade de comer esse doce, ok? Isto é aqui o primeiro grande passo, que é teres consciência se realmente essa vontade é assim uma vontade enorme de comeres algo doce ou se calhar é só porque tens ali à tua frente, não é? E não vale a pena comermos algo doce só porque sim, se não te apetece assim tanto. Então, este aqui é mesmo o primeiro princípio. E então vamos falar aqui sobre o primeiro hábito. E o primeiro hábito tem a ver com fazer uma alimentação equilibrada, está bem? O que é isto de uma alimentação equilibrada? Numa alimentação equilibrada, é importante que tu consumas os alimentos o mais naturais possíveis. Portanto, alimentos da natureza, alimentos que te deem verdadeiramente nutrientes que o teu corpo necessita, que te deem energia, não é? Que te deem realmente uma sensação de saciedade. Porque às vezes esta vontade de comer algo doce surge quando? Surge quando nós estamos esfomeadas, quando nós estamos a compensar algum nutriente que falhou na nossa alimentação. Por exemplo, e falamos aqui no episódio anterior, quando tu deixas de comer alimentos ricos em hidratos de carbono ou quando reduzes drasticamente a ingestão de alimentos ricos em hidratos, o que é que vai acontecer? Tu vais ficar com uma apetência enorme para alimentos ricos em açúcar, não é? Para compensares a falta dos hidratos de carbono. Isto também pode acontecer com outros nutrientes. Então aqui é importante tu alimentares com alimentos da natureza, a fruta, frutos secos, portanto, sementes, tudo aquilo que a natureza nos dá, porque realmente nós somos seres vivos e às vezes nós esquecemos um bocadinho disto. E nós temos que perceber que não, nós somos seres vivos e a natureza vai nos dar aquilo que nós precisamos em cada época do ano. Não é por acaso que tu tens cerejas numa determinada fase, que tens, portanto, figos, os figos, não é? Que agora são mais desta fase aqui do mês de agosto e tudo mais. Daqui a uns tempos vem outra vez a batata doce. Ou seja, realmente a natureza dá-nos tudo aquilo que nós precisamos para cada época do ano. Então nós temos que aproveitar ao máximo esses alimentos naturais, ok? Outra coisa, a fruta, como eu te estava a dizer, a fruta é aqui uma das principais dicas. Quando estiveres em casa com vontade de comer algo doce, por que não ires à fruta? E aqui até mesmo mexeres nas combinações. Imagina, tu podes ter banana, podes fazer uma combinação como, por exemplo, banana e manteiga de amendoim. Podes fazer uma combinação de uma nectarina, maçã, colocares um iogurte e um pouco de canela. Ou até mesmo maçã cozida, ou maçã assada, mas sem o vinho do Porto, ok? Portanto,
e sem o açúcar. Então, cortas a maçã ou pões a maçã inteira, tiras aquela parte do meio e levas ao forno. Mas só assim, só a maçã mesmo? Sim, só a maçã, ok? Deixas ali meia hora à vontade e a maçã vai ficar mais cremosa, mais doce, mais apetitosa. Podes pôr depois um pouco de canela. Então, existem realmente aqui várias formas de tu olhares para a fruta, que já é algo doce, e como é que eu posso combinar esta fruta com algo que torne esta refeição ainda mais apetecível. Há aqui uma outra combinação que eu adoro, que é banana, aveia e canela. Esmagas uma banana, colocas, portanto, misturas com um pouco de flocos de aveia e depois juntas um bocadinho de canela e colocas no micro-ondas durante 30 segundos. Ok? Ou até mesmo no fogão, não é? Eu, por acaso, aqui em casa nem tenho micro-ondas, é mesmo no fogão. Mas pronto, se tiveres micro-ondas, que à partida devem ter, então podes colocar no micro-ondas 30 segundos e já está. E a banana vai ficar com aquele sabor muito mais doce, juntamente com a aveia que te vai reconfortar, tem fibra, vai-te dar mais saciedade e vai ser assim uma refeiçãozinha diferente. Outra coisa que eu costumo fazer, pudim fit, aliás, se tu fores ao meu canal de YouTube, aliás, até vamos deixar aqui nas notas, na descrição do episódio, a receita, porque eu tenho lá um vídeo com a receita deste pudim fit. E o que é isto de pudim fit? Eu faço cá em casa muitas vezes, meu namorado adora, ele devora, portanto, eu quando vou lá já não há para mim, literalmente. Por isso é algo muito bom e é bom para crianças, é bom para idosos, é bom para toda a gente, miúdos e graúdos, ok? E então o pudim fit, no fundo é, tu vais fazer gelatina, mas em vez de, ou seja, como é que nós fazemos gelatina? Aquecemos a água, colocamos o pó da gelatina e depois adicionamos água fria, certo? Agora, em vez de tu adicionares água fria, tu vais adicionar iogurte. Iogurte natural ou queijo Quark, ok? Ou iogurte grego ligeiro ou 0%, ok? Se quiseres que fique assim mais cremoso. Portanto, e é isto. Água a ferver, adiciona-se a gelatina. Eu confesso que eu adoro gelatina de ananás, ou gelatina de frutos vermelhos ou morango. Estas três são assim as minhas preferidas. E depois adicionas, não a água fria, mas sim o iogurte, ok? Mas o iogurte assim na água a ferver, sim. E depois misturas aquilo tudo, colocas em vários potinhos, não é? Ou tigelas, ou até mesmo num recipiente, e depois podes cortar em várias porções. E teres isto no frigorífico vai-te dar também aqui um grande conforto, e sempre que sentires a vontade, esta vontade enorme de comer algo doce, podes ir ali ao frigorífico e retirar esta sobremesa. Esta sobremesa, isto não é bem uma sobremesa, porque não leva açúcar, não leva nada disso. Ou seja, no fundo é um lanche, mas é um lanche mais saudável, mas que sabe a sobremesa. Tu também podes oferecer isto às pessoas que tu convidas para irem jantar aí a casa ou lanchar aí a casa, ok? Aliás, faz isto, até podes fazer, há quem faça mesmo em formato de pudim, há quem faça este iogurte com gelatina em formato de pudim, ok? E também é quase como se fosse um pudim. Então, se forem aí a casa e se virem um pudim e retirares uma fatiazinha desse pudim, as pessoas vão achar que isso é uma sobremesa muito, não é? Portanto, com açúcar, uma sobremesa normal. E nada disso, é algo super saudável. Então, é por aí, nós temos que perceber aqui como é que nós podemos ter uma alimentação mais natural possível e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos encontrar algumas combinações e algumas receitinhas, ok? Que nos possam ajudar a ter aquele prazer pela comida, mas sem que isso adicione mais calorias, ao nosso dia, ok? E este é assim o primeiro hábito, teres uma alimentação o mais equilibrada e natural possível, ok? Então vamos aqui para o segundo hábito, Mariana. É isso mesmo. Então, aqui o nosso segundo hábito é tu, aos poucos, ires começando a reduzir tanto a ingestão de açúcar como também de adoçantes. Isto parece assim um bocadinho estranho, não é? Porque, por um lado, aqui o tema de hoje é reduzirmos a quantidade de doces, não é? Ou seja, a vontade de doces, por assim dizer, e agora estamos aqui a falar do açúcar e dos adoçantes. Então, claro, não é? Se vamos comer menos doces, também vamos comer naturalmente menos açúcar e adoçantes. Mas não é só por isso.
é porque realmente é importante esta redução para também irmos treinando o nosso paladar. Mas antes disso, porque é que afinal é mesmo assim tão importante nós reduzirmos o consumo de doces? Ninguém está aqui a dizer que nunca mais vais comer, que tens que deixar de comer, não é nada disso, mas é importante reduzir porque nós sabemos que o açúcar em excesso, ok? Em excesso na nossa alimentação pode realmente conduzir aqui a uma série de doenças, não é? Como a diabetes, até mesmo questões a nível dentário, a obesidade, enfim. Nós sabemos que realmente o açúcar é preciso termos mesmo muito cuidado com ele, porque sempre que abusarmos dele, ou de qualquer coisa que seja, não é? Mas aqui, aplicando aqui aos doces, ao açúcar, isto vai realmente mesmo, a médio e longo prazo, ter uma consequência na nossa vida. E tu até me podes dizer que, mas eu consumo tantos doces e, no entanto, faço análise e está tudo bem. E eu digo, está tudo bem agora, mas se tu continuares nesse ritmo, vai haver um dia que eu te garanto que tu não vais estar bem. E eu espero que tu não esperes por esse dia para agir, não é? Ou seja, é preferível realmente ir-te habituando a comer menos doces do que realmente chegares a um dia que dizem assim: olha, se quer ainda ter alguma qualidade de vida, não pode de todo tocar em doces. E quando eu falo no açúcar, estou também a referir-me a açúcar mascavado, mel, xaropes, ou seja, tudo isso até podem ser mais interessantes, terem mais nutrientes, etc., mas não deixam de ser açúcar. E ao serem açúcar, vão ter exatamente os mesmos malefícios no nosso corpo, como se fosse o açúcar branco, ok? O açúcar refinado. E então é por isto que é assim tão importante diminuir o consumo de doces, não só por uma questão de peso, mas sobretudo por uma questão de saúde, ok? Tu queres ter um corpo que te representa, que te faz sentir incrível, mas tu queres também que a tua saúde, não é? Ou seja, também seja a melhor, não é? De nada adianta ter um corpo espetacular se depois eu não estou no meu melhor a nível de saúde. E um exemplo que eu costumo dar muito, sobretudo para quem ainda usa açúcar, não é? Porque, claro que há muitos açúcares escondidos em produtos, não é? Como os iogurtes, bolachas, cereais, etc. Mas há quem ainda adiciona açúcar, seja um café, seja um chá, seja a iogurtes. Eu lembro-me de ser miúda e adorar colocar um bocadinho de iogurte de açúcar no iogurte e no entanto até já eram, ou seja, nem era um iogurte natural, por isso já era um iogurte que tinha açúcar, por isso muitas vezes nós desvalorizamos isso, até mesmo a quantidade que adicionamos a bolos, etc. E imagina que tu és daquelas pessoas que consome tipo um pacote de açúcar por dia e tu dizes assim, mas é só um, ok, e hoje em dia os pacotes até normalmente já são mais pequeninos, mas ao fim de 30 dias estamos a falar de 150 gramas de açúcar só à custa do teu café, ok? Ao final de um ano estamos quase a falar de 2 quilos de açúcar, ou seja, estás a ver tipo aqueles quilinhos de açúcar, não é que se vêem à venda no supermercado, só 2 são para o teu café, não estamos a falar de mais nada. Então é mesmo importante nós começarmos a perceber que o açúcar que nós precisamos já está naturalmente presente na fruta. E realmente nós precisamos dessa energia, desse doce, mas não precisamos de estar a adicionar efetivamente açúcar em nada. Então, se tu és uma pessoa que ainda adiciona açúcar, o que nós temos aqui para te dizer hoje é que vai estabelecendo metas realistas, vai reduzindo aos poucos, porque é muito mais fácil tu ires-te habituando cada vez mais ao paladar, não é? No caso do café, o café não é doce, não é? Se tu dizes que gostas de café, tu não é do açúcar que tu gostas, é do café. No entanto, se tu gostas do açúcar, então não é do café que tu gostas, é dos doces, ok? E quanto mais te fores habituando a reduzir aos poucos, vais sentir que se algum dia te esqueces e colocares mais, já vai saber super, super, super mal. E então, porque é que realmente é importante nós irmos reduzindo o açúcar que adicionamos, mas também produtos ricos em açúcar, não é? Por exemplo, cereais que têm açúcar adicionado, iogurtes com adição de açúcar, enfim, bolachas. Porquê? Porque quando nós consumimos coisas ricas em açúcar, há áreas cerebrais aqui do nosso cérebro que são ativadas e que são responsáveis pelo quê? Por sentirmos prazer, por sentirmos felicidade,
por sentirmos gratificação, e é por isso que o açúcar é tão viciante e cada vez nos apetece mais. Ou seja, porque é como se tu sabes que quando comes aquilo, e mais se for uma coisa que tu gostas, vai sendo libertado no teu corpo várias hormonas e que te vão realmente fazer sentir este prazer. Então tu ficas viciada nessa sensação, nesse prazer, e quanto mais coisas doces tu comes, mais coisas doces te apetece. Mas por outro lado, e por isso é que eu antes de começar a falar deste hábito, falei que era importante reduzirmos o consumo de açúcar, mas também de adoçante, porque hoje em dia já há muitos produtos sem açúcar, mas que se eles continuam a ser doces, tu tens que ter a consciência que estás a consumir então o adoçante, ok? E nós não estamos aqui hoje a falar se os adoçantes são bons, se não são. A verdade é que eles são seguros dentro das doses estabelecidas, ok? Mas o ideal não é consumir nem açúcar nem adoçante, é realmente nós irmos buscar o açúcar que está naturalmente presente nos alimentos, não é? O leite já tem açúcares, não é? A lactose. A fruta já tem o açúcar, ou seja, esses próprios alimentos já têm esse sabor mais doce. Então, fica atento a tudo o que seja gelatina 0%, Coca-Cola zero, bolachas que dizem sem adição de açúcar, iogurtes que são de morango, banana, etc., que não têm adição de açúcar, cereais sem açúcar. Verifica sempre na lista de ingredientes se não está lá a aparecer os adoçantes, que eles aparecem sob a forma de edulcorantes. Sempre que estiver lá edulcorantes, significa que estás a comer adoçante. E tu agora dizes-me assim, então quer dizer que eu já não posso comer mais gelatina, nem iogurtes, nem cereais, nem bolachas? Não, não é nada disso. Mas se calhar, se tu até consomes iogurtes, mas se calhar não precisas de andar a comprar bolachas sem açúcar, porque para além de serem muito mais caras, são bolachas que não têm interesse nenhum nutricional, porque não têm o açúcar, mas vão se calhar ter adição de gordura, vão ter adoçantes, e se calhar tu até podes optar por uma fatia de pão ou por uma bolacha de arroz ou de milho, que já não vai ter nada destas questões. Por isso, é só para teres a noção de que se começas o teu dia com os cereais sem açúcar, que na verdade têm adoçantes, chega à meia da manhã e comes uma gelatina, que é sem açúcar, mas na verdade tem adoçante. Chegas à tarde, comes um iogurte, ainda bebes uma Coca-Cola zero, imagina a quantidade de adoçante, ou seja, de coisas doces, não é? Porque esses produtos são doces, na verdade, devido ao adoçante, que tu não estiveste exposta ao longo do dia. E qual é que é a grande questão aqui também em relação à vontade de comer doces e à presença dos adoçantes? É que tu comes ou bebes aquele produto doce e o teu corpo fica à espera que venha o açúcar, não é? Mas na verdade ele não vem, porque ele estamos a enganar, não é? Ou seja, estamos aqui a usar uma máscara, um adoçante que na verdade não é açúcar, mas que é doce. E então o que é que nós continuamos a dizer ao nosso cérebro? Que esse doce vem aí, então a nossa vontade, a nossa apetência para os doces continua sempre muito presente, ok? Tal como quando comes coisas ricas em açúcar, são ativadas todas aquelas zonas do cérebro e apetece mais, com os adoçantes acaba por ser igual. Porquê? Porque o sabor doce está lá na mesma. E por isso é mesmo importante nós procurarmos sim comer coisas doces, até porque é importante para a nossa saúde, mas essas coisas doces estão também na natureza, estão também na fruta. E então é mesmo importante que tu, a partir de hoje, comeces a ter mais cuidado com os alimentos que tu escolhes, não é? Ou seja, optar até por alimentos mais naturais, para aos poucos ires reduzindo aqui o açúcar, os adoçantes, porque um alimento que está na natureza não vai ter adoçante adicionado, ok? Ou seja, tudo isso acaba sempre por ser aqui um produto, um género alimentar muito processado. E aos poucos tu vais realmente começando a desabituar das coisas doces e vais notar que quando comeres, sei lá, uma sobremesa que alguém fez, alguma coisa mais doce, já nem te vai saber tão bem, já te vai enjoar mais porque já não estás realmente habituada àquele sabor tão característico que os doces têm. Por isso, para realmente diminuir a vontade dos doces, é também ires diminuindo aqui o consumo, não é, de açúcar e de adoçantes, seja adicionado, não é, ao café, ao chá, o que quer que seja também em alimentos onde eles estão presentes, mas assim de forma mais escondida, porque senão
quanto mais tu comes, mais te apetece e parece que este ciclo não, não tem fim. Não sei se queres acrescentar assim alguma coisa a este ponto, Teresa. Lá está, como o ciclo não tem fim, quanto mais nós comemos, mais nos apetece, também há que pensar que o inverso vai ocorrer. Quanto menos açúcar nós consumirmos e menos adoçantes nós consumirmos, menos será a vontade, não é, de os consumir. Portanto, o ciclo inverso também funciona. Eu acho que é aí que nós temos que colocar o nosso foco, porque se calhar no início vamos ter que gastar mais energia, não é? Para quebrar esse padrão. Ou seja, temos que pensar: ai, hoje não vou pôr açúcar, ou vou pôr metade. Ok, hoje vou pôr metade. Ai, mas se calhar metem mais um bocadinho. Não, hoje vou pôr metade. No início, não é? Quando nós queremos formar um hábito, nós temos que gastar mais energia, porque aquilo não é natural para nós. Então, eu acho que é importante nós percebermos muito bem isto, que é no início tu podes ter que estar mais consciente, mas depois à medida que tu reduzes, isso vai se tornando natural e depois chega um ponto em que tu nem te apercebes e já estás a colocar metade do pacote de açúcar no café ou já estás a não colocar nada no café e que já é super natural. Então lembra-te sempre disso. No início pode haver aí alguma resistência, mas depois, quanto menos consomes, menos te vai apetecer. Exatamente, e é mesmo isso. Tanto funciona para o facto de estar sempre a apetecer, como também funciona para não apetecer. E nós temos sempre muitas clientes que dizem isso: ah, já nem me lembro da última vez que me apeteceu um doce, porque a verdade é que eu acabo por ter esse prazer na fruta, até mesmo num iogurte em que eu adoço com fruta, o que quer que seja. E lá está, nós não estamos aqui para passar extremismo, até porque não é essa a nossa maneira de ver as coisas, mas é importante tu perceberes que realmente há pequenas escolhas e pequenos hábitos do teu dia a dia que te vão, de certeza, ajudar aqui a reduzir esta vontade que muitas vezes as pessoas começam mesmo a achar que já, né, que são gulosas, que sempre foram assim, é a identidade delas e que não há nada a fazer. E a verdade é que há. E lembrem-se que no meio disto tudo o que mais importa não é o peso, não é os quilos que aparecem na balança, mas é a tua saúde. E o facto de estás a reduzir nos doces não tem só a ver com as calorias a menos que vais ingerir e que por isso vai ser bom para a tua perda de peso, mas sobretudo para a tua saúde. E não há nada mais valioso que a nossa saúde. Eu até costumo brincar e dizer que, sei lá, uma coisa doce que qualquer pessoa goste. Se nós estivermos doentes, nós nem essa coisa doce nós queremos, não é? Porque psicologicamente e até mesmo fisicamente não estamos bem e parece que é tudo muito desinteressado. Eu lembro-me quando era miúda, para aí aos 7 anos, eu tive que fazer uma cirurgia das amígdalas. E lembro-me de estar no hospital e o médico dizer: Mariana, para ires embora mais rápido, tens de comer muitos gelados. E eu, tipo, adoro gelados. Mas naquela altura, né, como eu também não estava assim muito bem e aquilo provocava dor, por isso é que era importante o gelado ali para a cicatrização, eu não me apetecia. E então eu costumo usar muito este exemplo, que é, se tu estiveres doente, tu nem queres saber de doces nem de nada, não é? Tipo, não queres saber disso. Então não esperes ficar doente para depois realmente teres que repensar em todo o teu estilo de vida, em toda a tua rotina, porque é mesmo muito importante nós começarmos a cuidar de nós e qualquer escolha e mudança que tu faças na tua vida, mais do que seja para perder peso, tem que ser sempre pela tua saúde. Até porque se estás a fazer essa mudança para emagrecer, mas isso não te vai trazer saúde, não vai ser uma mudança que tu vais manter ou querer manter a médio, longo prazo. Boa, e então vamos então para o terceiro hábito, terceiro e último hábito, que é fazeres as pazes com o teu doce preferido. Mas isto parece um contrassenso. Então, Mariana, tu queres reduzir a vontade de comer doces e agora estás-me a dizer para fazer as pazes. Então, se eu fizer as pazes, vou andar a comer isso tudo a toda a hora. Não, é exatamente o contrário. O nosso cérebro funciona exatamente ao contrário. Então, a primeira pergunta que eu te quero deixar aqui é: porquê que tu sentes, ou se tu sentes culpa quando comes o teu doce favorito, porquê que tu sentes essa culpa, não é? Provavelmente tem a ver com duas questões, tem a ver com a frequência
e ou a quantidade com que tu estás a ingerir esse mesmo doce. É quase como se tu sentisses que estás a quebrar as tuas regras. E as tuas regras de quê? As tuas regras, quanto mais não sejam de saúde para ti mesma, porque muitas vezes, se calhar até dizes aos teus filhos que só podem comer doces uma vez por semana, mas depois és tu que todos os dias à noite, às escondidas, andas a comer os doces. E porquê é que tu sentes culpa? Porque tu sabes que aquilo não é bom. Tu sabes que aquilo não é bom para ti nem para a tua saúde, mas no entanto não consegues, ou achas que não consegues dizer que não. E então eu quero mesmo dizer-te que, independentemente de qual seja o teu doce ou os teus doces favoritos, eu quero dizer-te que não há alimentos nem bons nem maus. Há só alimentos, alimentos, produtos alimentares, enfim, como quiseres chamar. Agora, o que acontece é que para cada alimento há uma frequência e uma quantidade equilibrada de consumo, não é? Isto é como um comprimido. Se tu tomas um comprimido para uma dor de cabeça, tu tomas um ou tomas dois, dependendo da dosagem que o médico te receitar. Não vais tomar tipo 10 ou 20, não é? Porque aquilo está feito de acordo com aquilo que o teu corpo precisa naquele momento. E com os alimentos é igual, ou seja, qual é que é a diferença de um chocolate ou de uma laranja? Claro que são diferentes do ponto de vista nutricional. Agora, ambos, e se tu gostas de ambos, eles têm que fazer, eles têm e fazem parte da tua alimentação. Agora, temos que perceber que se calhar uma laranja ou um chocolate vão fazer parte ou vão ter uma prioridade diferente na tua vida, ou deviam ter, pelo menos. Só que a questão é, quanto mais tu te proíbes daquilo que realmente tu gostas, né? Falando aqui do chocolate, mais te vai apetecer. É como aquela ideia do fruto proibido é sempre o mais apetecido. E quanto mais tu achares que aquilo não é bom, que aquilo engorda, que aquilo faz mal à saúde e que eu não posso e que eu não sei o quê, que eu não sei o que mais e nananã, o que é que vai acontecer? Cada vez te vai apetecer mais e vais andar sempre naquele ciclo de não como nada ou como tudo, não como nada ou como tudo. Porquê? Porque estás realmente a consumir aquele produto de uma forma exagerada, descontrolada e nada equilibrada. E que o pior de tudo é todo o teu jogo interno, é todo o teu discurso interno que tu vais ter contigo mesma sobre a culpa, a frustração e que afinal eu não consigo resistir, e se eu não consigo resistir a um chocolate, enfim, não é? Ou seja, como é que realmente eu vou conseguir resistir a outras coisas? Então é mesmo muito importante tu teres noção que muitas vezes isto tem a ver com ideias, com crenças, com questões que te foram sempre passadas e que realmente fazem com que tu aches que o chocolate não é bom, e se ele não é bom, então crias aqui um ciclo quase, ou uma relação de amor-ódio. Então, mas qual é que é a minha solução, não é? Porque não adianta eu estar aqui a dizer que afinal há espaço para tudo e que não há bons nem maus, etc, etc, mas e depois, como é que eu aplico isto na prática? Porque é isso que nós queremos passar-te aqui hoje. É, pensa no teu, ou seja, até podes escrever, se tiveres aí um bloquinho de notas, pensa no teu doce favorito, ok? Ou se tiveres mais do que um, pronto, pode ser mais do que um. Depois, o que é que eu quero que tu escrevas à frente? Que definas uma dose e uma frequência que te deixe tranquila. Não é a minha dose ou a da Teresa, é a dose que para ti te deixa tranquila. Não é? Se eu te perguntar com que frequência é que para ti fazia sentido comer chocolates por semana? Tu até me podes dizer uma vez por semana, ou até me podes dizer todos os dias, ok? Mas claro que se for todos os dias, não vai ser uma tablete por dia de certeza, porque isso não te vai deixar tranquila, isso não te vai estar a fazer cuidar de ti e da tua saúde. Por isso, pensa sobre o teu doce e define qual é que é, ou seja, define a tua regra, ok? Qual é que é a tua regra? E é a tua regra, não é a do vizinho, não é a da amiga, não é a da nutricionista, é a tua regra. Porque nós sabemos, não é? Nós sabemos quando é que devemos comer ou que quantidade é que devemos comer. Depois é, outra coisa que ajuda muito é a disponibilidade alimentar. Claro que se eu adoro chocolates e tenho sempre 1 quilo de chocolates em casa, não vai ser fácil lidar com isso. Então, algumas estratégias que nós também gostamos de dar é comprar mini doses, comprar pouca quantidade, porque se está em casa é para comer. Não é para a vizinha, nem para o primo, nem para os filhos. É para tu comeres, ok? Então, se tu não queres comer, não compres. Ou se tu não queres comer tanto, não compres, ok? Porque senão tu já estás a abrir espaço a que haja um dia que tu vais devorar tudo.
Por isso já sabes, primeiro definir a dose e a frequência, e a partir daí isso ser a tua regra. Depois também teres atenção à disponibilidade alimentar, não é? Se tiveres sempre aquilo ali à mão, muita quantidade, sobretudo ao início, pode ser muito desafiante. Eu já fui essa pessoa em que tinha tudo em casa e, meu Deus do céu, era a loucura. Agora, hoje em dia, claro que também já tenho muito menos coisas em casa, mas posso ter que, ou seja, tenho as minhas regras bem definidas e que não são regras que me prendem, são regras que me dão liberdade para me sentir bem comigo e para ter a saúde e a energia que eu sinto que é importante para mim, ok? Isto também é muito importante. E depois, então, quando decidires que é para comer o tal doce, o que quer que seja, torna esse momento especial, ok? Não é para estás a comer chocolate enquanto pões a louça na máquina, não é? Porque isso esquece. Quando fores a ver, já comeste chocolate e ainda andas a pôr louça na máquina e nem aproveitaste nada. Não, é para pegares nesse doce, na quantidade que tu definiste, ires para um sítio, sentares-te, ok? Saboreares, desfrutar sem distrações e realmente fazeres aquele momento valer a pena, ok? E não tipo uma coisa em que estou a ver um filme e a comer chocolates e a fazer milhentas outras coisas ao mesmo tempo. E para terminar, eu quero-te deixar aqui a reflexão de que não é um quadrado de chocolate que te vai fazer mal, não é? Até a dose faz o veneno e é bem verdade, porque se calhar se em vez do quadrado de chocolate fosses comer um iogurte ou uma peça de fruta, ficavas tranquila. Porquê? Porque não estavas a quebrar uma regra tua. Agora, é importante é tu definires qual é essa regra para ti e porque tu mereces sim comer as coisas que tu gostas, mas tu mereces que todas as emoções que estejam à volta desse momento sejam sempre muito boas e muito positivas. Tu deves ficar super feliz por ir comer uma coisa que tu gostas, tu deves continuar super feliz enquanto estás a comer o que tu gostas e tu deves te sentir super feliz, tranquila, leve no fim de comer aquilo que tu gostas. Sempre que vem pensamentos de culpa e é ok isso acontecer, agora é importante é tu realmente perceberes que se continuares a fazer tudo igual, tu vais continuar a sentir essa culpa. Então, tens aqui realmente uma oportunidade de poderes fazer diferente e de aos poucos ires começando a treinar o teu cérebro, a definires as tuas regras, a viveres a tua verdade e a viveres a vida que tu queres viver e que é realmente importante para ti. Por isso, não tenhas aqui uma relação de amor-ódio com aquilo que tu gostas, não, tem que ser uma relação só de amor, mas para isso acontecer, tu tens que realmente comeres esse teu doce, essa coisa que tu gostas da forma correta. Não é o que tu comes, é sim como tu comes. Por isso eu espero que tu coloques aí estas indicações, estas sugestões que nós deixamos para ti hoje e começo já hoje a colocar em prática e eu tenho a certeza que se tu fores realmente colocando isto em prática, porque saber só não muda nada, tu vais começar realmente a sentir a tua vontade, o teu desejo por doces, não vai desaparecer, não, se for uma coisa que tu gostas não vai, não é esse o objetivo, mas não vais andar aí sempre cheia de vontade e que parece que só existem doces no mundo e que o mundo vai acabar amanhã, por isso vamos comer tudo hoje. Eu te garanto que se colocares isto em prática, a tua vida vai começar a mudar. Olha, é isso mesmo. Eu acho que o colocarmos regras, nós sermos as pessoas ou seja, nós sermos aquela pessoa que coloca uma regra para nós, faz toda a diferença e dá-nos muita liberdade, não é? Porque uma coisa é alguém me está a impor, alguém me está a obrigar de fora, alguém me está a dizer que é assim ou assim. E uma coisa é eu ouvir o meu corpo e pensar assim: o que é que eu quero? O que é saudável agora e equilibrado para mim neste momento, não é? E a partir daí eu definir, ok, eu vou comer um doce, vou-me permitir, a palavra permitir acho que é muito importante, vou-me permitir comer um doce uma vez por semana e vou fazer lá o tal momento, não é? Portanto, sagrado de comer o meu docinho, sentar-me, saborear, um bocadinho de mindfulness, não é? Saborear, ver as diferentes texturas, portanto, o cheiro, o paladar, tudo isso, não é? Eu acho que é super importante. E isto vai diminuir a culpa, porque quando nós colocamos uma regra que é equilibrada para nós, ok, nós estamos confortáveis em cumprir aquilo. Já não há aquela culpa
Porque quando há culpa, significa que eu quebrei uma regra e muitas vezes essa regra nem foi estabelecida por mim. Então é isso. Resumindo, não é? E recapitulando, quais é que são aqui os três hábitos para diminuir a vontade de comer doces? Em primeiro lugar, fazer uma alimentação equilibrada e também explorar combinações saudáveis e apetitosas. Em segundo lugar, reduzir aqui o consumo de açúcar e adoçantes. E em terceiro lugar, fazeres as pazes com o teu doce preferido, ok? Então, estes são assim três hábitos tão, mas tão simples e que te vão ajudar a reduzir essa vontade de comer doces. E como a Mariana diz, não é eliminar, e isso não existe. É como se tu dissesses agora nunca mais vou sentir tristeza. Isso não existe, não é? Agora nunca mais vou ter vontade de comer algo doce. Aliás, se tu ouvires alguma publicidade ou alguma coisa que te diga isso, tu foge, tu foge. Porque às vezes, até mesmo nos suplementos, não é? Nós temos muito, vemos muito esta publicidade em suplementos ou, enfim, em várias situações para eliminar a vontade de comer doce, para eliminar não sei o quê. É assim, não vai ser eliminado. Nós é que temos que saber lidar com as coisas e temos que saber, ok, como é que eu posso ter uma relação equilibrada com a comida? Como é que eu posso ter uma relação mais saudável com a comida? Reeducar a minha alimentação, sabendo que há espaço para tudo, mas em que parte é que eu sou responsável e como é que eu posso agir, não é? De forma responsável para reduzir esta vontade de comer doces, sabendo que ela vai continuar a aparecer e que nesses momentos eu também tenho que explorar algumas estratégias para lidar com isso, ok? Então não é teres a ilusão, porque às vezes criamos muito essa ilusão, que é emagrece 10 quilos no mês, elimina a vontade dos doces, elimina não sei o quê. E isso não vai acontecer. Nós estamos aqui também para te trazer à terra, pés na terra, do género. Tu tens que aprender a lidar com a comida, tu tens de aprender a lidar com os doces, porque não é por tomares um suplemento, não é por fazeres algo milagroso que isto de repente, não é, vai desaparecer da tua vida. Não, as coisas vão continuar a acontecer, as festas, os convívios, o verão, ainda bem, não é? O verão continuará a acontecer, claro que sim. Eu adoro o verão, acho que a Mariana também, não é? Inverno é tão chato, o inverno. E o verão permite-nos ter mais convívios. Ok, isto vai continuar a acontecer. Então é isso, é tu seres responsável pela tua vida, tu seres responsável pela forma como tu te estás a alimentar e a nutrir o teu corpo, ok? É isso mesmo, é isso mesmo. Por isso, esquece mesmo a ideia de que nunca mais vais ter vontade de comer doces ou que vais deixar de gostar de comer doces, porque eu ainda não conheço essa fórmula e duvido mesmo que isso algum dia vá ser possível. Por isso eu até costumo usar uma expressão que é os amigos nós temos por perto e os inimigos ainda mais perto. E neste caso, claro que os doces não são inimigos, mas é realmente em vez de andarmos sempre a fugir deles, ai não, ai eu não posso, ai tenho que pôr essa tentação de parte, não, aprenda a lidar com isso, não é? Isso é uma coisa que tu gostas e que te dá prazer, porque dá prazer, porque é que tu tens que ter medo dela, não é? E mais é algo que só depende de ti, é realmente nós assumirmos o nosso poder pessoal, a nossa responsabilidade e que muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, mas eu não consigo resistir", mas a verdade é, isso depende de quem, não é? Não é ninguém que te mete nada na boca. Claro que há situações e momentos e influências que podem realmente conduzir aqui a esta questão, mas tu só vais conseguir lidar e perceber que estratégias é que funcionam melhor contigo se tu tiveres este conhecimento e se tu realmente quiseres verdadeiramente mudar e teres uma vida mais leve, mais saudável e mais em paz contigo, porque de nada adianta comeres coisas que tu adoras e no fim acabares por te sentires a pior pessoa do mundo só por teres comido uma coisa que tu adoras. E isso não faz sentido e nós devemos realmente nutrir o nosso corpo, mas também nós temos que ter prazer nesse processo, porque sem o prazer nós não vamos manter nada na nossa vida. Por isso, o equilíbrio é sempre a palavra-chave. Esperamos que tenhas gostado deste episódio e esperamos por ti no próximo episódio. Um Vemos em beijinho! breve. Beijinhos. Obrigada por nos ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti a tua prioridade.
Queremos saber o teu feedback. Então podes enviar-nos um e-mail para info@marianamartins.pt com o teu feedback e sugestões de temas para próximos episódios. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, emagrece com amor.